Como os irmãos bem sabem, desde o primeiro domingo de dezembro eu tenho trabalhado a temática sobre o Evangelho da Graça na vida de Mefibosete. E trabalhamos a primeiro domingo o Evangelho da Graça na vida de Mefibosete sobre a graça restauradora, a graça que nos restaura. Depois, no segundo, a graça que nos encoraja. E hoje nós vamos trabalhar a graça que nos faz vitoriosos. Eu queria que nós pudéssemos ler todo o capítulo. Eu sei que cada domingo nós temos lido, então eu quero que nós venhamos a ler novamente para ficar fixado em nossa mente. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Querido Deus, fala-nos mais uma vez. Já te exaltamos, glorificamos e bendizemos por meio dos louvores. Ouvimos a tua voz a nos chamar para te engrandecer. Mas queremos agora emudecer as nossas vozes para ouvir o que tens a falar ao nosso coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, usa-me para o louvor da tua glória. E fala-nos nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A graça que nos faz vitoriosos. Hoje nós tivemos na história do nosso país, e por que não dizer do mundo, a conclusão de uma festa tão esperada. A conclusão de uma festa tão anunciada, que foi a Copa do Mundo. Alguns de nós talvez estejamos tristes, porque não vimos a nossa seleção, quem sabe, na final dessa Copa. Outros, como eu, estamos felizes, porque talvez passaríamos uma grande vergonha, porque o jogo foi bonito. O jogo foi lindo de se ver e, ao mesmo tempo, as emoções foram mexidas. Quando imaginávamos que a Argentina já tinha ganhado, e em 7 minutos
a França foi lá e empatou. Quando imaginávamos que a Argentina já tinha vencido já no segundo tempo da prorrogação, e faltando pouco tempo para terminar, a França foi lá e mais uma vez empatou. Que jogo emocionante. Mas quando o jogo terminou, eu estava conversando com a esposa e disse: há um paradoxo nesse jogo que nos chama a atenção para a mensagem de hoje. A graça que nos faz vitoriosos não é simplesmente a graça que nos leva a sorrir com toda e plena felicidade no sentido de eu sou vitorioso porque conquistei. Quer um exemplo disso? Até o jogo iniciar, o artilheiro do campeonato, da Copa do Mundo, era Messi. Mas ao findar do jogo, o artilheiro da Copa foi o da França, Mbappé. Ele conseguiu fazer 3 gols em um único jogo, no final da Copa. E assim tomou de Messi a vitória. A grande expectativa era que a França fosse a campeã, pelo futebol apresentado e por toda a estrutura futebolística que tem. Mas no final das contas, o vitorioso foi a Argentina. Às vezes nós comparamos vitória de forma humana. Mbappé pode dizer, eu fui vitorioso por ter sido artilheiro. Messi, eu fui vitorioso porque a minha seleção levantou a taça. Mas, irmãos, o que é de fato vitória para a nossa perspectiva? O que é de fato vitória para a nossa vida? Nós temos dentro de nós, e numa perspectiva social, de que vitória é quando de fato nós conquistamos algo. De que vitória é quando nós somos vencedores. Por exemplo, eu sou vitorioso, por quê? Porque alcancei tal êxito, porque passei em tal vestibular, ou porque conquistei tal trabalho. Nós dificilmente dizemos que somos vitoriosos porque perdemos algo. Parece um paradoxo estranho à nossa mente e ao nosso coração. Dizer, olha, eu sou vitorioso porque neste ano de 2022 eu não conquistei aquilo que eu queria. Parece que é contrassenso. Vai de encontro com a nossa razão. Mas a graça que nos faz vitoriosos, ela não nos chama de vitoriosos por causa do nosso mérito. Ela não nos chama de vitoriosos por causa da nossa vitória, ou por causa da nossa força, ou por causa do nosso empenho. Nós conhecemos há 3 domingos a história de Mefibosete. Nós vimos que a graça do Senhor o alcançou e não foi por mérito dele. A graça veio ao encontro dele sem ele mesmo merecer. A graça foi e o restaurou sem ele fazer nada. Nós vimos que a graça o chamou a não viver mais uma vida de escravidão. A graça o chamou a não viver como um inútil. E ele não fez nada por isso, para ser alcançado. Nós vimos que a graça disse a ele, não temas. Não temas, não tenha mais medo, não fique nessa vida como um animal indefeso, levante-se, seja encorajado. E nós vimos que a graça o encorajou a não mais olhar para si como aquele coitadinho, como aquele que não tem perspectiva de nada, ou quem sabe aquele que diz assim, eu não tenho sorte, eu não tenho nada, ou alguém que cuide de mim. Mas a graça foi ao encontro dele e o encorajou dizendo, levante-se, vamos tomar a sua posição. Vamos lá, você foi chamado para ser da linhagem real, então viva como tal. Essa graça, ela acompanhou toda a história de Mefibosete e fez de Mefibosete vitorioso. Mas nós precisamos compreender o que de fato é ser vitorioso, não na perspectiva como quem sabe de hoje. Ora a Argentina, ora a França. Ora a Argentina, ora a França. E as nossas emoções mexidas por causa dessa vitória que demorou a chegar, mas a alegria de não ter o Brasil ali para não passar alguma vergonha. Mas que vitória é essa apresentada pelas Escrituras, por meio de Davi, a Mefibosete, que nos tornou vitorioso? Primeiro precisamos compreender, irmãos, que a graça que nos faz vitoriosos, ela não vem por causa do nosso mérito, mas em primeiro lugar, ela vem por causa da aliança. A aliança do Senhor. Compreendamos, irmãos. Volte ao texto. Capítulo 9. E disse Davi, versículo 1, ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de
bondade para com ele, por amor de Jonatas. A expressão bondade, colocada por Davi no original, é a ideia de lealdade. Veja a aliança que Davi fez com Jonatas. A aliança de Davi com Jonatas trouxe sobre a vida de Mefibosete a graça. E nós precisamos lembrar que aqui a graça, ela veio à vida deste jovem, não por causa da sua linhagem real, não por causa do seu status ou poder financeiro, ou por causa de sua estrutura. A propósito, a vida que Mefibosete estava levando não tinha e não atraía mérito nenhum para que ele recebesse tamanha aliança, tamanha graça, tamanho favor, tamanho amor. Pelo contrário, ele estava na cidade do esquecimento. E como lembrar e agraciar alguém na cidade do esquecimento? Como lembrar e cuidar por meio da bondade e lealdade, usar de fidelidade a aliança para com alguém que está tão distante? Como? Apenas a graça do Senhor, apenas o amor do Senhor, apenas o favor do Senhor indo ao encontro dessa vida, por causa da aliança. E foi justamente, e é justamente isso que aconteceu na história de Mefibosete. Eu queria lhe fazer lembrar que tudo isso está ocorrendo por causa da aliança de Davi com Jonatas. Eu li em outro sermão, baseado em Mefibosete aqui, 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 16. Havia um diálogo entre Jonatas e Davi. E nesse diálogo, do versículo 14 ao versículo 16, eles disseram um para o outro: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas, se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra de todos os inimigos de Davi, assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. Eles fizeram uma aliança entre eles, e tudo o que está ocorrendo na vida de Mefibosete é por causa desta aliança. A fidelidade de Davi, a lealdade de Davi, a bondade de Davi trouxe vitória à vida de Mefibosete, trouxe restauração à vida de Mefibosete. Por isso, queridos irmãos, que em segundo lugar, nós precisamos compreender que a graça que nos faz vitoriosos, primeiro, é por causa da aliança do Senhor para conosco. Segundo, essa graça que nos faz vitoriosos traz provisão e restauração à nossa vida. A situação de Mefibosete, irmãos, era uma situação triste e horrível. Era uma situação de dor. Era como você encontrar alguém que está passando grande necessidade, grande enfermidade, angústias na alma, e você contemplar isso e se sentir consternado por isso. Quando nós olhamos e compreendemos a estrutura de Mefibosete, nós lembramos que ele estava na cidade do esquecimento, na cidade onde não havia pão, não havia o alimento, não havia perspectiva social, não havia perspectiva para que ele fosse alguém na vida, ou que ele se reerguesse, quem sabe por meio dos seus estudos, ou quem sabe por oportunidade de trabalho, ou quem sabe por meio de alguém que pudesse estender a mão para com ele. Todavia, naquela cidade, ele não foi esquecido, por causa da aliança, por causa da graça que o fez vitorioso, que trouxe provisão, que trouxe cuidado à sua vida, que trouxe restauração à sua história. Por mais que a sua história fosse de dor e de sofrimento, fosse de miséria, por mais que a solução para ele, quem sabe, para muitos que ali moravam, era a morte, o Senhor estava trazendo por meio da sua aliança restauração, por meio da sua aliança provisão. Essa perspectiva, irmãos, era uma perspectiva real, porque o próprio Mefibosete se via assim. Vejamos que no versículo 8 ele mesmo disse: Quem é o Senhor para se preocupar com um cão morto como eu? Um cão inútil, porque a expressão de morto aí, a ideia é um inútil.
Quem é o Senhor para vir de Jerusalém e se preocupar com a cidade do esquecimento, com alguém que está lá sofrendo? Quem sou eu para que o Senhor traga algo de bom à minha vida? O que Mefibosete esperava era simplesmente a morte dentro da sua casa. Quem sabe ele esperava que ela chegasse rápido para acabar com todo o sofrimento, com todas as suas inquietações, com todas as suas dores. Qual a provisão que estava na mente de Mefibosete? Qual era o sentimento de restauração que estava na mente dele? No meio da dor, irmãos, nós não conseguimos muitas vezes enxergar a provisão e a restauração. Mas em meio a esse momento, nós precisamos lembrar, existe um Deus de aliança. Um Deus que por meio da sua graça foi ao encontro e não olhou para ele por causa de suas circunstâncias, e não olhou para ele pelo seu poder aquisitivo, e não olhou para ele por causa da sua estrutura de ser da linhagem real, e não olhou para ele pela sua estrutura física de dizer: eu vou me compadecer, eu vou estender a mão a um aleijado. Não, a graça veio ao encontro dele para trazer provisão, para trazer restauração. Aquele que não tinha alimento, a graça agora trouxe alimento todos os dias. Pois nós lemos no texto que Davi disse assim: você hoje comerá pão à minha mesa. Em outras palavras, Davi está dizendo: não vai mais haver escassez de alimento para a sua vida, não vai mais haver escassez de alimento à sua história, nem aos seus descendentes. Você vai ter o que comer todos os dias. Veja que graça maravilhosa! A graça começou a trazer provisão no sentido físico e no sentido material à vida de Mefibosete. Além disso, irmãos, a graça começou a trazer provisão sobre tudo que ele tinha perdido. Veja comigo o versículo 10. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A provisão do Senhor devolveu tudo por meio da graça, a vida de Mefibosete. O campo para trazer o mantimento, o alimento na mesa do rei. É extraordinário quando nós olhamos que ele sai da cidade do esquecimento, da cidade da miséria, da cidade da fome, da cidade da dor, e agora ele vai morar na cidade do pão, na cidade da alegria, da restauração. Porque Jerusalém é esta cidade. Quando nós olhamos e compreendemos tudo isso, nós começamos a entender que a graça fez de Mefibosete um grande vitorioso. Não por mérito dele, mas por causa da aliança de Davi com Jonatas, mas por causa da provisão e restauração da graça de Deus sobre a vida dele. Em terceiro lugar, essa graça que nos faz vitoriosos nos leva à felicidade plena ou à plena felicidade. Quando nós pensamos nessa perspectiva, nós precisamos olhar os finais dos versos. Volte comigo, 11 e 12. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete o quê? Um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Irmãos, Davi está nos dizendo, por meio aqui da sua palavra em Samuel, que a alegria de Mefibosete, ela foi restaurada de forma plena. Eu não estou falando simplesmente só de uma alegria material, mas olhemos de forma material, sim. Os seus direitos foram todos restaurados. Ele agora está morando na casa do rei. Ele agora tem servos. Ele agora tem um local no palácio real. Ele agora tem os seus aposentos reais. Ele agora tem os servos para lhe servir. Ele agora tem toda uma estrutura real para cuidar da sua vida. Em outras palavras, humanamente falando, é uma alegria plena. É uma plena alegria. Por que eu estou dizendo isso? Imaginemos que você
tivesse um salário, um trabalho, que você tivesse por meio desse trabalho toda a estrutura financeira da sua vida, e que de repente, por alguns acidentes de percursos, ou quem sabe problemas na nossa nação, isso lhe foi tirado. E você começa a passar uma privação financeira. Mas aí, com o passar do tempo, Deus vai lhe restaurando e você volta a ter tudo isso. Como você se sente? Como você fica? Eu fico imaginando a alegria física do jovem Mefibosete, restaurado ao palácio, restaurado a toda a sua estrutura. Ele agora caminhava não mais numa perspectiva de miséria, de dor e de sofrimento, como era constante em sua vida, mas agora ele caminhava em um sentido real de felicidade, de plena alegria, porque tudo agora foi restaurado. Mas tudo isso acontece por causa de uma coisa chamada lealdade, bondade, aliança. Lembremos que no início do capítulo 9, Davi diz: há alguém ainda da família de Saul, da família de Jonatas, para que eu use lealdade? Há alguém para que eu possa, por causa da aliança que eu fiz, ser fiel e cuidar desta vida? A lealdade de Davi, irmãos, alcançou a vida de Mefibosete e o tirou da terra de dor, da terra do esquecimento, da terra de miséria. A lealdade foi ao seu encontro e lhe devolveu a alegria, lhe devolveu as terras que pertenciam a seu avô Saul, ao seu pai Jonatas. A lealdade de Davi levou agora o jovem Mefibosete a comer sempre à mesa do rei. A lealdade de Davi devolveu tudo que pertencia não só a ele, mas à família dele e agora ao filho de Mefibosete. Vejamos, irmãos, esse jovem produziu um filho, gerou um filho. E como pai, o que é que ele pensa em deixar para o filho? Como pai que sofre, o que é que ele, ao olhar para o seu filho, sente? Minha mãe dizia assim: meu filho, uma das maiores dores ao pai é quando o filho pede algo e o pai não pode dar. Não está em condições. Mas isso acontece, é fato, é verdade. Acontece com todas as famílias. Mas isso machuca. Eu fico imaginando o jovem Mefibosete, aleijado, no lugar do esquecimento, da fome, da miséria, olhando para o seu filho, padecendo e sem poder fazer nada por ele. Agora eu fico imaginando a alegria de Mefibosete, olhando para o seu filho e dizendo: o palácio é seu, meu filho. Meu filho, não vai lhe faltar alimento. Meu filho, as suas gerações posteriores será geração de alegria, será geração de fartura, de provisão sobre a sua vida, por causa da lealdade de Davi. Eu imagino, irmãos, o coração de Mefibosete dando essa notícia ao seu filho, dizendo: filho, nós estávamos perdidos, esquecidos, nós vivíamos em humilhação, mas agora, mesmo ainda aleijado, nós temos agora tudo de volta. E você, filho, pode ficar em paz, porque a alegria voltou à nossa vida, a alegria voltou à nossa casa, não vai lhe faltar nada, tudo lhe virá como suprimento à sua história. Eu fico imaginando a alegria de Mefibosete a tratar toda essa estrutura com o seu filho, a falar sobre restauração, a falar sobre a provisão da graça do Senhor por meio da vida de Davi. Precisamos, irmãos, lembrar que esta marca que Mefibosete está colocando no coração do seu filho, ou quem sabe, conjecturo, levando a mente do seu filho, é uma marca que prova que Deus não se esquece, que Deus não abandona, que Deus provê e que Deus restaura. Mas eu fico imaginando que talvez, a Bíblia nos diz que a criança era muito pequena, mas a gente não conhece os relatos depois. E eu fico imaginando que o tempo passa e o filho de Mefibosete diz: papai, o Senhor restaurou tudo, mas o Senhor continua aleijado. Por quê, papai? O texto conclui dizendo que Mefibosete era aleijado dos dois pés.
Veja, se a graça foi ao encontro dele, ele restaurou as finanças, a questão alimentícia, ele restaurou um lar, restaurou toda a estrutura que o ser humano precisa, por que não restaurou os seus pés? Por que não fez com que os seus pés e aleijados passassem a ser normais? Eu fico imaginando e conjecturando dentro de mim que essa marca para a vida de Mefibosete e como marca para a vida de seu filho e de todos que ali estavam era: Deus deixou para que eu aprendesse a depender dele. Deus colocou e não tirou para que eu aprendesse a viver em dependência da sua graça, para me mostrar que não foi a minha linhagem real que me trouxe de volta ao palácio, para me mostrar que não foi a minha linhagem real que restaurou a minha vida, para me mostrar que não foi a minha linhagem real que trouxe provisão à minha história. Ele deixou, como lá em Paulo, um espinho na carne, para mostrar que eu dependo dele, que eu preciso dele, que sem ele eu não sou nada e nada posso fazer. Relatei toda a história de Mefibosete, mas eu preciso aplicar tudo isso à nossa vida. Eu preciso trazer isso à nossa história, porque senão nós sairemos daqui apenas com o que Deus fez na vida de Mefibosete. Mas como isso se aplica à minha vida? Como essa graça vitoriosa me abraça e me alcança? Como ela vem sobre o meu viver? Primeiro, nós precisamos compreender, irmãos, a graça do Senhor veio sobre a sua vida, não foi por mérito seu. Não é porque você era bonito ou feio, porque você era alto ou baixo, porque você tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, mas aprove o Senhor ir ao seu encontro, aprove o Senhor lhe atrair. Você precisa lembrar que você chegou aonde chegou e você é quem você é por causa da graça de Cristo. Não é mérito seu. Isso não isenta de você se capacitar e se preparar para cada dia ser o melhor na sociedade em termos de trabalho, de estudo, mas faça para a glória de Deus, dependendo da graça do Senhor. Um grande pregador chamado Olson, ele disse uma coisa que foi marcante para mim. Ele disse: prepare o seu sermão como se a salvação de cada vida dependesse do seu sermão. Prepare, mas pregue entendendo que não depende de você. Depende da graça de Cristo, do Espírito Santo de Deus ir ao encontro de cada coração e atraí-los e chamá-los de volta e chamá-los a uma vida de santidade. Não é por mérito nosso, irmãos, não é por algo que possamos fazer que chame a atenção do Senhor. É a graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você chegou onde chegou e chegará onde irá chegar, porque Cristo irá te levar. Porque Cristo é o teu guia. Foi isso que disse, se não falha a memória, Lutero, foi Agostinho. Olha, eu não sei por onde Deus me levará, mas eu conheço o meu guia. Eu não tenho medo dos caminhos que eu vou trilhar, eu conheço o meu guia. Ele me levará, ele me guiará, a graça dele me fará vitorioso. Precisamos lembrar, irmãos, do grande nome da igreja presbiteriana do Brasil, Ashbel Green Simonton. Quando terminou o seu seminário, está lá nos seus livros, relatos da sua bibliografia. Ele conta no diário de Simonton que os seus amigos diziam assim: rapaz, não vai para o Brasil, você é louco, malária, você vai morrer lá. É um país ainda em desenvolvimento, é um país que tem muita precariedade, ele não faz isso com a tua vida, não seja louco. Simonton olhou para eles e disse assim: loucura é não estar debaixo da vontade de Deus. Loucura é não viver a vontade do Senhor, é não cumprir o propósito dele, é não ir obedecer o seu chamado. E isso é loucura. Queridos irmãos, a graça do Senhor trouxe Simonton a nosso país. Nós já comemoramos mais de 160 anos. Essa graça não veio por mérito ou por algo que possamos fazer para chamar a atenção, mas ela nos alcançou por causa de Cristo. Ela veio e vem por causa dele. Agora sabe por quê? Por causa da aliança que ele fez. Lembra da aliança que ele diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Lembra lá em Abraão quando ele diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que o Senhor fez uma aliança com o seu povo e não nos abandonará.
Esse Deus da aliança, esse Senhor da aliança, Ele está conosco todos os dias. Ainda que possamos estar no nosso quarto escondido, ainda que possamos estar no escuro do nosso quarto, ou em qualquer outro local tentando se esconder de tudo e de todos, essa graça vai ao nosso encontro, essa graça nos abraça, essa graça nos chama, essa graça enxuga o nosso choro, as nossas lágrimas, essa graça cura as nossas dores, traz alegria às nossas tristezas. Essa graça traz renovo aos nossos sofrimentos, por causa da aliança, a aliança que um dia Ele fez. Ele não nos desampara, não é porque nós somos bons. Lembra o hino 32? Tu és fiel, Senhor, não depende de mim. Ele é fiel por causa da sua palavra. Ele é fiel porque Ele prometeu ser fiel. Ainda que nós não consigamos enxergar o sol por causa das dores, as lutas, ainda que as inquietações não nos permitam ver a vitória, ainda que as lutas não nos permitam ver a alegria, ainda que as nuvens escuras escondam o sol, deixe-me dizer uma coisa à sua vida, aplicando de forma prática, ainda que você não consiga ver a luz no final de um túnel escuro, deixe-me lhe dizer, a graça de Cristo está lá e ela te alcança. Ainda que você não consiga enxergar, ela continua cuidando de você por causa da aliança do Senhor para com você. Por isso, queridos irmãos, independente das circunstâncias, não tenham medo. Creiam no Deus da aliança. Confiem na aliança do Senhor. Segundo lugar, ao olhar toda a história de Mefibosete, nós vimos que essa graça foi estendida à vida dele. Essa graça o alcançou. E essa mesma graça é estendida à nossa vida. Essa mesma graça, ela nos alcança e continuará nos alcançando todos os dias, conduzindo a nossa história e a nossa vida. Quer um exemplo disso? Todo o cuidado que Deus tem tido com a sua vida. Eu posso dizer de forma particular, como lembrou o presbítero Otávio hoje pela manhã, todo esse cuidado da igreja, de forma graciosa para comigo. A graça do Senhor, irmãos, ela vem para tratar as nossas inquietações, as nossas dores. Mas não interprete que ela vem para tratar e só vai ser vitória, e alegria e felicidade, que a gente vai receber um salário dobrado, que a gente vai ter 2 férias no ano e que vai ser tudo 1000 maravilhas. Não interprete assim. Quando a gente pensa, a graça me fez vitorioso, então 2023 vai ser só vitória. Não interprete assim. Ela vem, e ela veio sobre a vida de Mefibosete. E lembre que eu falei para vocês, o texto termina dizendo que Deus não restaurou as pernas de Mefibosete. O acidente aconteceu. Samuel capítulo 4 relata sobre isso. Quando em um dia só ele perde o avô, ele perde o pai, sua serva o pega para tentar fugir, ele cai, e o acidente aconteceu. E ele ficou aleijado dos 2 pés. Mesmo assim, a graça foi ao encontro dele. Quando a morte veio, a graça trouxe vida a Mefibosete. Quando o sofrimento chegou, a graça trouxe paz. Quando a alma estava inquieta e atribulada, a graça trouxe descanso. Quando as perspectivas de sua vida já eram mortas, a graça trouxe vida, restauração, renovo, lhe restituiu tudo o que ele havia perdido. O que eu quero trazer como perspectiva disso é, talvez em 2022 você tenha perdido o emprego. E com certeza isso mexe comigo, mexe com você, mexe conosco. Quem é que recebe a notícia de que perdeu o emprego e sai sorrindo como se tudo fosse 1000 maravilhas? A não ser que seja um emprego muito ruim.
mas mesmo assim ainda fica inquieto, porque e agora? Como é que eu vou me manter? Mas mesmo perdendo o emprego, a graça do Senhor cuidou de você? A graça do Senhor trouxe provisão à sua mesa? Trouxe o alimento? Está vendo que aquilo que parecia derrota, a graça nos faz vitoriosos? Talvez em 2022 a enfermidade tenha batido a sua porta, se não a sua, da sua família, e trouxe dor, sofrimento, angústia. Talvez o próprio Covid possa ter deixado pessoas ainda com problemas respiratórios, no sentido até pulmonar, que tem que fazer fisioterapia pulmonar. E aí talvez você possa ter dito assim, mas Deus, o Senhor me curou, por que não me curou por completo? A graça do Senhor te livrou, a graça do Senhor esteve com você todo o tempo. Nós precisamos compreender e ver a graça do Senhor em meio a tudo isso. Às vezes, irmãos, Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte para compreender o Deus gracioso, o Deus maravilhoso, o Deus amoroso, o Deus que nunca nos falta. Significar ser vitorioso não quer dizer que tudo vai passar e agora tudo será restaurado, e minha respiração, meu trabalho, não. Significa que Cristo não te abandona, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não está só, porque Ele está contigo. Queridos, nós precisamos entender e colocar em prática. Ser vitoriosos não é porque conquistamos aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós sonhamos, é porque nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Cristo, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue sobre nós, derramando o seu sangue, nos chamando de volta para o Pai. Por isso nós precisamos olhar para a estrutura de Mefibosete e precisamos enxergar pela ótica da graça de Deus o cuidado dele. Precisamos enxergar pela ótica da graça de Deus que tudo o que temos e o que viermos a ter ou ser não é pelo nosso esforço total ou quem sabe pelo nosso merecimento, é pela graça do Senhor. E se nós não temos ou não conquistamos, também é pela graça do Senhor. O Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua conosco em todo o tempo. Eu contei uma ilustração certa vez e queria trazê-la de volta como aplicação desta graça. Conta a história de que um homem estava num barco e esse barco veio a afundar. Mas antes de afundar, ele conseguiu pegar um bote e nadar, quer dizer, ir até uma ilha com esse bote. E chegando lá, irmãos, ele vê que está numa ilha deserta e o mar é imenso e não tem como pegar o bote e sair pelo mar. Quem sabe encontrar um navio ou uma solução para a sua vida. E ele olha toda a estrutura da ilha, não vê ninguém e diz, eu preciso construir pelo menos uma casinha para mim, para que eu possa me abrigar. E a ilustração diz que ele constrói uma casa e adormece. No outro dia de manhã acorda, sai para caçar, procurar frutas. Não foi como eu, que as frutas chegaram para mim. Ele saiu a procurar frutas e quando volta, que olha para a sua casa, quem sabe no sol do meio-dia, mas um sol escaldante, diz a ilustração, que a sua casa estava pegando fogo. E ele diz, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Senhor, o barco afundou, eu não tenho para onde ir, não tenho aqui ninguém para me dar algum auxílio, e o único local que eu tenho como abrigo e segurança agora está pegando fogo. E conta a ilustração que em meio às suas lamúrias e choro ele adormece. Mas logo depois ele é acordado por um homem, dizendo, Senhor, acorde. E ele diz, onde o senhor estava? Como é que o senhor me encontrou? Como é que o senhor me viu? Quem é o senhor? Ele fez, Senhor, eu vi o sinal de fogo que o senhor fez. O nosso navio estava no meio do mar, mas nós vimos o sinal de fogo e viemos à ilha para ver quem estava aqui. Vamos embora, nós vamos levar para o seu país. Aquilo que parecia ser uma tristeza, uma dor, um sofrimento, uma perda, aquilo que poderia simbolizar um fracasso, uma derrota, Deus transformou em graça e vitória. Precisamos compreender tudo pela ótica da graça. Precisamos olhar tudo pela ótica de Cristo. É difícil, irmãos,
quando uma mãe tem que enterrar um filho. É fato, porque a história, segundo o ciclo, é que os filhos enterram os pais. Quando o processo é inverso, é doloroso, mas precisamos entender por meio da graça, a ótica da graça de Cristo Jesus. Se nós não enxergarmos a vida assim, nós não iremos viver uma vida de vitoriosos. A nossa vida será uma vida de fracasso, porque nós queremos e buscaremos entender tudo o que Deus quer. Como dizia um rapaz da Praça Nossa, nos mínimos detalhes. E o que nós precisamos é descansar na graça do Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 5, versículo 18, é um texto que todos nós conhecemos. Ele diz assim: em tudo dai, mas não para por aí, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ser vitorioso, irmãos, é compreender que eu preciso dar graça em meio a tudo. Eu preciso ser agradecido ao Senhor, porque essa graça vem ao meu encontro. E mesmo que eu não consiga entender o porquê de tanta tribulação, mas o Senhor, por meio da sua graça, está cuidando de nós. Enxergue pela ótica da graça do Senhor, pela ótica divina, e você vai começar a ver o cuidado do Senhor sobre a sua história. E aquilo que até parecia ser uma derrota, o Senhor está cuidando, porque Ele te ama e Ele quer tratar a sua vida. Em terceiro lugar de aplicação, a graça de Deus nos traz plena felicidade. A Mefibosete, a plena felicidade foi uma restauração total. A nós, essa plena felicidade, irmãos, se chama Cristo Jesus. Essa plena felicidade e plena alegria se chama o nosso Salvador. Como é que nós podemos entender isso? Ele veio ao nosso encontro. A graça do Senhor Cristo Jesus veio à nossa vida. E quando nós andávamos tristes, quando nós andávamos angustiados, quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele veio ao nosso encontro e Ele trouxe a verdadeira alegria, Ele trouxe a felicidade, Ele trouxe o suprimento que nós mais precisávamos para a nossa vida. O vazio que havia dentro do seu coração, ele foi preenchido não por força humana, mas por causa de Cristo Jesus. Contudo, querido irmão, lembre, esta graça em nós não é para nos satisfazer, não é para realizar os nossos desejos. Sabe por quê? Porque alguém bem já disse, a graça de Cristo, ela nos humilha. Pastor, parece um paradoxo, mas a graça de Cristo, ela nos humilha, porque ela mostra quem nós somos, ela nos leva a viver em dependência do Senhor, ela nos leva não a satisfazer a nossa vontade, mas ela nos leva a satisfazer a vontade dEle. E não há maior alegria, não há maior satisfação, a não ser cumprir a vontade daquele que nos amou, nos ama e continuará nos amando. Essa é a alegria maior. A graça exercida por Davi trouxe vitória à vida de Mefibosete, trouxe uma alegria terrena e uma alegria momentânea, mas a graça de Deus sobre a nossa vida não é simplesmente uma alegria momentânea, não é uma alegria terrena, é uma alegria eterna. Você pode compreender isso? Mefibosete saiu do lugar de esquecimento e foi morar em Jerusalém, foi morar no palácio, foi comer à mesa do rei. E isso, irmãos, é algo maravilhoso. Contudo, há algo muito maior do que isso que Mefibosete vivenciou. Contudo, há algo muito melhor do que Mefibosete vivenciou. A graça concedida para ele foi para um local físico, mas a graça concedida para a nossa vida é para um lugar eterno, preparado para os salvos, com a garantia de que lá comeremos à mesa do rei, o veremos face a face, estaremos com ele. Que graça maravilhosa, que maravilhosa graça. Precisamos, irmãos, compreendendo isso, entender que essa graça vitoriosa, ela continua ao nosso lado. Cristo Jesus, ela trouxe provisão à nossa história, ela nos restaurou. Essa graça maravilhosa,
ela nos fez vitoriosos, mas a nossa vitória não é aqui. A propósito, a única vez, ou uma das únicas vezes que nós vemos nas Escrituras que nós somos mais que vencedores, não é pela nossa força, é por causa dessa graça maravilhosa, Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso, queridos irmãos, receba essa graça na sua vida. Caminhe debaixo dessa graça. Viva como vitorioso, não pelas suas forças, mas por causa da aliança dele em você, com você. Receba nessa noite da provisão e da restauração do Senhor. Receba dessa noite da graça do Senhor, lhe chamando a viver uma vida de vitorioso, não material, mas vitorioso, espiritual, por causa do amor com que Ele te amou. Não viva mais como uma vida a qual a sociedade te chama a viver, mas caminhe mais do que nunca por meio e através da graça daquele que te ama, te amou e continuará te amando. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, te louvamos, te exaltamos. Obrigado por tua graça estendida ao nosso viver. Obrigado pela aliança que o Senhor fez lá no passado, que nos alcançou, que nos chamou pelo nome. Essa aliança a qual nós não éramos merecedores, mas o Senhor colocou por causa da tua fidelidade, por causa da tua lealdade. Essa aliança trouxe à nossa vida provisão, restauração, e nos chama não mais a viver como filhos da ira, condenados ao inferno, mas nos chama a viver agora como filhos da luz, filhos de Cristo, de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa vitória derramada em nós nos chame a todos os dias a acordar compreendendo quem nós somos, o que nos foi dado, o que foi colocado em nossa história, e nos faça viver, Pai, não mais como escravos do pecado, não mais como inúteis, e não mais, Senhor Deus, com medo de tudo e de todos, e não mais, Senhor Deus, vitimizados ou se vitimizando por causa de uma sociedade que nos oprime, mas que essa graça vitoriosa nessa noite nos levante pelo poder que há no sangue de Cristo, pelo poder do Teu Santo Espírito, e nos faça viver como homens e mulheres segundo o Teu coração, Deus. Que a Tua graça nessa noite nos chame, assentados à Tua mesa, a entender quem nós somos. Somos amados do nosso Salvador, somos atraídos e escolhidos pelo nosso Salvador, e nos faça, Deus, assim viver, não para o nosso louvor, mas para o louvor da Tua glória. É isso que eu te peço, te clamo, em nome de Jesus. Amém.